Gente, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Júnior Souza, a gente serve a Deus como pastor na igreja Ministério Céu na Terra. E eu quero desejar a você que entrou agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos em mais um Papo de Profeta, é a nossa live diária. A gente ainda está organizando os dias específicos para a gente realizar as lives. Eu estou pensando se eu faço 3 dias por semana ou 2 vezes por semana, mas eu conto com vocês, tá certo? Hoje eu estou com um convidado super especial, gente. Há algum tempo que eu combinei com ele e sempre acontecia algum impasse na nossa agenda para a gente organizar uma data específica. E graças a Deus por Jesus, hoje deu certo. Eu estou muito feliz, gente. E esse cara tem muita experiência para contar e eu tenho muitas boas histórias com ele também, que já vivi, já vivenciei, muito aprendizado. Ele já foi um dos meus pastores locais e eu tenho a alegria de trazer hoje ele, que é um jovem pastor há 32 anos, de 32 anos, ele tem 32 anos, é um jovem pastor que pisou no campo missionário pela primeira vez com 13 anos, onde nasceu a chamada missionária dele. Ele pastoreou a primeira igreja em Canidé, Ceará, em 2008, ainda solteiro como missionário pela CIMAD. Passou por diversos campos missionários, iniciando igrejas do zero e pastoreando. Já foi pregador itinerante, pregando em alguns lugares do Brasil e no Nordeste. Casado com a missionária Thaís Lucas por 12 anos e pai da Micaele Silva, que tem 8 anos. Fez curso de missões, teologia, é estudante de psicologia, empreendedor e pastor fundador sênior da Semeando para o Reino Church, a Sempre Church. Eu estou aqui com meu amigo, meu irmão, pastor João Lucas. Eu queria que a minha galera aplaudisse pastor João Lucas por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fique à vontade, a casa é nossa. Glória a Deus, a paz do Senhor, pastor Júnior. Para nós é um imenso prazer podermos estarmos aqui nesse Papo de Profeta. Desde já louvo a Deus pela vida do Senhor, de toda a sua equipe. E para nós é um prazer imenso e tenho certeza que o Senhor tem muito para nos ensinar essa noite, essa tarde, né? Glória a Deus. Estou nervoso. Não acontece. Por exemplo, a gente está aqui às vezes conversando e a gente fala sempre da noite, quando está de dia, que a gente acostuma com esse ambiente de culto à noite. Mas é uma bênção, é uma honra te trazer, viu, meu amigo? Honra. Coloca só no silencioso aí, a bênção. Então, gente, eu vou dar um minuto, aquele minuto lá para você compartilhar, para você enviar para o privado dos teus amigos, para os grupos no qual você faz parte. Eu vou aguardar você fazer isso aí, nos ajudar a compartilhar esse material. A gente tem muito testemunho, muita experiência. Ele agora está numa nova fase, né, pastor? Dirigindo uma igreja local. E muita coisa muda para quem vinha da itinerância, né? E a gente vai falar sobre itinerância, pastoreado, discipulado, plantação de igrejas, sobre a arte de pregar, da pregação, que ele tem propriedade nisso. E a gente vai conversar muito sobre esse aspecto. Cadê o fundo musical? Então, gente, compartilha aí. Vou dar um minuto para você compartilhar. É o tempo que a gente vai beber uma águazinha. Cadê a água, Isaac? A gente vai beber uma águazinha. O João vai compartilhar nas suas redes sociais. E você compartilha aí. E aí, estão compartilhando aí, gente? Beleza? É isso aí. Vamos começar? Vocês estão prontos? Tá pronto, pastor? Tá pronto. Bora? Pessoal, vou explicar como é que funciona o nosso trabalho. Vocês que já estão aqui na nossa live sabem como funciona. Seguinte, com 20 minutos de conversa desenvolvida, a gente abre o precedente para você, para responder perguntas. O nosso convidado responde perguntas. E você, desde então, já pode formular a tua pergunta. Perguntas inteligentes, perguntas educadas. E a gente vai ter o prazer de passar para ele, filtrar essas perguntas. E com muita alegria a gente vai tentar responder todas elas aqui na medida do possível. Então vamos começar? A primeira pergunta é uma pergunta clássica.
que a gente faz não é uma pergunta, na verdade, né? A gente abre o precedente para as apresentações. Eu queria que o senhor falasse para a galera aí, se apresentando já, como tudo começou, ministério. A gente já fez uma prévia aqui do senhor. Mas conta o senhor com as suas palavras aí, como foi que tudo começou, pastor João Lucas? Meus irmãos, é interessante como que Deus faz as coisas, e eu louvo ao Senhor pela oportunidade que Deus nos dá. E sempre que Deus nos dá uma oportunidade, pastor Júnior, a gente gosta de contar o testemunho, porque isso edifica vidas, né? E tudo começou quando eu estava num leito de hospital, com um tumor na cabeça, e o médico chegou para minha mãe e disse assim: olha, seu filho tem 1% de chance de sair daqui vivo. E quando ela disse aquilo, pastor, eu não conhecia Deus, conhecia Cristo. E de repente a minha irmã entrou dentro da sala do hospital e disse assim: olha, João, Jesus Cristo é a tua única esperança. Eu olhei para ela e disse assim: olha, se esse teu Jesus é mesmo a única esperança, e ele fazer que eu saia daqui vivo, sem nenhuma sequela, porque o médico disse que eu ia ficar paralisado e não ia poder falar, eu disse: eu vou pregar a palavra desse Jesus. E eu lembro, pastor, que quando eu fiz a cirurgia, que eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi mexer a boca, mexer os olhos para ver se não estava nada paralisado. E naquele dia eu aceitei Jesus, e foi dali que o Senhor me resgatou dentro do leito do hospital. Aos 13 anos, a minha irmã, já missionária, casada com o meu cunhado, que é um grande exemplo para mim, pastor Ney, e eles foram para o primeiro campo, chamado Malhada Grande, em Santa Quitéria, no interior do Ceará. E nisso ela falou assim: vamos comigo. E eu disse assim: vamos. E fui. Então foi a primeira vez que eu estava entrando no campo missionário, entendendo que era sertão. Era 13 anos de idade. E você observar que para pregar o evangelho no interior é diferente, porque para você chamar a atenção de um produtor, chamar a atenção de quem está ali trabalhando lá labuta da roça, a gente tinha que trabalhar junto com ele para poder falar de Jesus para ele. Então imagina você passar o dia na roça e no final do dia, quando era o pagamento, assim: ei, quanto é que eu te devo? Não, nada, eu só quero que você me escute. Eu quero que você me escute falar de Jesus. Então ele tinha que parar, porque ele estava te devendo alguma coisa. Então dali, eu vendo aquilo, começou a surgir a chamada, aquele desejo de ser missionário. E daí em diante eu falei: eu quero ser isso aí, eu quero isso aí para a minha vida. Mas interessante que eu nunca pedi para ser pastor, eu queria só pregar. Eu sempre dizia: Senhor, eu só quero pregar. Não quero pastorear, não quero ser missionário, só quero pregar. E aonde Deus levava a gente pregava, anunciava o reino. E eu sou doido para pregar. Então para mim não importa aonde é, quantas pessoas vai ter, eu gosto de estar ali falando de Jesus. E dali então, 2008, né, para resumir aqui, 2008 foi quando surgiu a oportunidade de ir para Maranhão, que era a SEMAD, que era a Secretaria de Missões, Assembleia de Deus Imperatriz do Maranhão. E a gente teve a oportunidade, junto com o pastor Joel, de fazer esse curso. E dali em diante Deus abriu as portas da obra missionária. E daí foi. Aí foi a primeira igreja, que foi Canidé, que depois que eu saí de lá, o pastor Adalto chegou lá. Então foi Canidé, Oroz, Santa Quitéria, Malhada Grande, Maracanaú e por aí vai. E para a glória de Deus, nesses decorrer do tempo, a gente percebe que quanto mais você vai fazendo algo para Deus, mais você percebe que precisa aprender mais. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe da sua incapacidade. E eu louvo ao Senhor, pastor, porque Deus, ele chama pessoas que não são capazes, mas ele capacita, ele vai capacitando conforme aquilo que você busca também. Porque às vezes a gente tem aquele negócio de: não, Deus procura os que não têm capacidade, e a gente se esquece de procurar a capacidade, né? Mas aí eu ficava naquela dúvida: eu sou missionário, eu sou pregador, eu sou pastor, o que é que eu sou, né? Você fica naquela dúvida por muito tempo, você fica: poxa, o que é que eu sou? Eu sou missionário? E eu lembro que eu sempre falava isso: Senhor, eu não quero pastorear, eu só quero pregar. Mas nisso aí já foram mais de 12 anos pastoreando igrejas, conhecendo pessoas, aprendendo, dando oportunidade. Mas eu queria ressaltar só uma coisa que me chamou a atenção. Nesse período que eu fui conhecer o campo missionário com 13 anos, eu passei 1 ano e meio lá. Quando eu voltei para Fortaleza, eu me afastei da igreja, porque eu estava vivendo num campo missionário, e de repente eu saí, e no campo missionário tinha minha irmã, tinha meu cunhado, tinha obra, então eu estava fortificado.
E eu nunca tinha passado pela experiência de ficar sozinho em um lugar, isso na adolescência. E eu me lembro que eu me afastei da igreja, porque não tinha ninguém para me chamar para orar, não tinha ninguém para chamar para evangelizar, não tinha. Então agora era eu dentro de uma casa, e sozinho, e não tinha ninguém, e eu me afastei, eu lembro disso. Mas eu me lembro de uma coisa que aconteceu, que me resgatou. Tinha um pastor chamado Samuel, quero até que você conheça ele um dia. Esse pastor Samuel ali próximo à Serrinha, ele toda vez que passava por mim, eu embriagado, caído, ele olhava para mim e dizia assim: a paz do Senhor, João, como é que tá? E eu ficava com vergonha, porque ele nunca deixava de me dar a paz do Senhor. E aquilo me incomodava, como é que ele está vendo que eu estou afastado? E ele olhava para mim, Erivaldo, e dizia assim: e aí, pregador, como é que você está? Eu disse assim: rapaz, ele está percebendo como é que eu estou, e eu estava afastado. E eu lembro que eu me reconciliei com Cristo, e quando foi num dia, é por isso que eu digo, Deus, Ele só precisa de um culto para mudar a sua vida. E eu lembro que num culto, eu já rebelde, já tinha sido disciplinado muitas vezes, porque quando você volta cheio de pecado, cheio de rapina. Eu só precisa de um culto, né? Chega cheio de coisas. E eu lembro que eu estava lá fora, na porta, e o pastor Samuel disse assim: João, vem cá. Quando ele me chamou, eu fiquei pensando: o que foi que eu fiz dessa vez? Qual é a disciplina agora? E Erivaldo disse assim: dobra o joelho. Aí eu fiquei olhando para ele, eu dobrei o joelho, ele botou a mão na minha cabeça e disse assim: a partir de hoje eu te consagro auxiliar da igreja. O meu mundo desabou, pastor, porque tipo assim, cara, eu tô afastado, eu tô desviado, tô voltando agora. Como é que ele acreditou nisso? E eu lembro que até um obreiro saiu da igreja por causa disso, porque ele tinha feito aquilo comigo. Mas naquele dia, quando eu dobrei o joelho, eu olhei para Deus e disse assim: Senhor, se Ele foi capaz de acreditar em mim, nessa situação, eu quero entregar a minha vida de novo para o teu campo. E naquele culto, pastor Júlio, o Senhor mudou minha vida novamente. Então, eu aprendi isso, sempre a depositar, apostar em pessoas. Você usa muito essa frase, eu já percebi. Confiar nas pessoas. Deus só precisa de um culto. Deus só precisa que alguém acredite em você. Então, às vezes aquele irmão que é o mais rebelde, eu sempre brincava, eu sempre digo que quando eu fui líder de jovens de uma igreja, e tinha um jovem que era muito problemático, e quando eu olhava para ele, quando eu vejo um jovem problemático, eu lembro de mim. Eu lembro de mim, porque Deus só precisou de um culto para mudar a minha vida, e foi naquele culto que começou de novo a chamada missionária. Legal, e está aqui hoje. Legal, gente. Glória a Deus. A gente já começou assim, cara. Começamos bem. Começamos de vida com Deus, né? De experiências. E eu acho que nossa vida é marcada de cultos mesmo. Tem culto que marca a nossa vida, não, Erivaldo? Pastor João, gente, para quem não sabe, talvez nem ele sabe disso, né? Nem tem dimensão disso. Mas assim, eu nasci num ambiente onde as minhas inspirações, né? Os meus líderes, eu penso que quando a pessoa falar sobre assim, fulano de tal dos Anzóis me ganhou para Jesus, eu acho isso muito medíocre. Você transferir só para uma pessoa uma responsabilidade tão grande. A gente deve sim honrar as pessoas que fizeram apelo, oraram quando nós fizemos a nossa confissão de arrependimento e etc. Mas eu penso hoje, com a maturidade que eu tenho, a cabeça que eu tenho hoje, preciso de aprender muita coisa ainda, mas eu entendi muito rápido que a nossa caminhada com Deus tem a participação de muitos homens e mulheres de Deus, que vão formando, né, o homem de Deus que nós somos hoje. Por exemplo, o pastor Robson, eu aceitei Jesus em casa, com o Sergiano fazendo apelo, na vila onde eu morava. Quando ele terminou de orar por mim, eu fiquei com uma sede, uma fome por Deus tão grande que eu fui caçar uma igreja e parei dentro da igreja com uma décima, lá na Peniel. Ah, sim. Era um culto de doutrina, não sabia nem o que era isso. Aí o pastor lá falando de querubins, serafins, eu não sabia nem o que era isso. Eu não sabia quem era serafins nem querubins, mas eu estava afim de Jesus. E aí, cara, assim que eu disse, no final ele fez o apelo, era o Jean que estava dirigindo. Aí eu fui lá na frente e disse: irmão, eu aceitei Jesus agora em casa, mas como é que a gente faz aqui? Eu preciso vir de novo? Aí ele: vem pra cá que a gente vai oficializar essa confissão aqui no altar. E ali, depois o Robson pegou meu nome, e no outro dia, 6 horas da manhã, o Robson estava lá em casa.
6 horas, cara. Então fui muito bem discipulado. Ele ficava assim até 1 hora da manhã, ele e a mulher dele, com a Evinha no braço, dando atenção a uma base de 70 jovens por aí, uma galera, mano, na minha temporada Senhor Jesus. Então, muita gente morreu, outros foram embora, outros entraram no mundo do crime, da droga, estão presos. Mas alguns, e eu sou um desses alguns, que ficaram ainda de pé. E depois do pastor Rob, eu fazia parte da igreja dele. Só que ele agora foi transferido para Maranguape. Foi. E levou a esposa dele. A esposa dele tocava, Erivaldo, violão. E ela toca demais, cara. Então era perfeito o negócio. Ele pregava e tocava também. É um casal abençoado. Tocava bateria. Ela tocava violão, ele cantava. E eu ajudava no louvor. Amava música e tal. Tanto que eu vim para a igreja através da música. E aí, quando ele foi transferido, gente, você que está aí agora, meu convidado é ele, tá? Eu estou honrando ele aqui. Oi. E aí, João, quando eles foram assumir a igreja lá, chega ao meu conhecimento de que tu ia assumir a igreja que eu fazia parte. E eu ia agora. Eu tinha um vínculo de relacionamento muito próximo com o pastor Robson. E eu ia agora, como é que vai ser? E aí tu chegou, cara. E tu já chegou numa nova vibe. Tu já vinha de uma experiência vasta com missões, curso de missões. Tu já pregava em lugares aí, eventos grandes, cara. Igrejão já. Tu já era um cara, tinha uma bagagem já, até na itinerância. E aí, foi uma vibe nova para a igreja. Tu já chegou levando a igreja para orar. Tu já, cada um na sua pegada. Eu já aprendi coisas novas. Tu botava a gente para orar, João, aí tu colocava o louvor para rolar. Tipo, na Assembleia de Deus não tinha aquilo, pelo menos naquela realidade de igreja. E eu me lembro lá, a gente orava na igreja, do culto começar, e tu botava Paulo César Baruch lá. Rapaz. Tu és soberano sobre a terra. E eu, eita, que música é essa? Vou baixar essa música, vou caçar essa música em algum lugar. E aí eu não tinha esse costume, não era na nossa, não tinha essa cultura na nossa igreja. Eu achei legal, cara, eu achava legal essa quebra de, que eu era jovem, mano. E aí tu começou uma igreja com pouco jovem, muita gente sem muita cultura, e tu chegou lá e fez o seguinte: eu vou dar aula de hermenêutica homilética. Doido. E eu não sabia nem o que era omelete, né? Então, homilética, é a arte da pregação, né? E aí o João trouxe essa sacada. Mas a primeira coisa que ele fez foi investir nessa área da exposição da palavra. Que, diga-se de passagem, foi ali que eu comecei, João, a ter esse apreço por pregar. Eu não sei se tu se lembra, cara. Nós teve uma vez que tu chegou na igreja e eu estava no altar pregando, usando muito diafragma. E assim, Erivaldo, porque a Bíblia vai dizer que não sei o que. Aí o João chegou lá na porta da igreja, cara, uma vez. Não sei se tu lembra. Só que eu tava lá treinando, tipo, eu queria pregar, cara. É um cara que só cantava. Cantava e tava muito feliz cantando e tal. Só que eu ganhei uma Bíblia de estudo e Deus já tava ali apontando alguma coisa. Mas quando tu veio trazendo essa sacada de dar essa noção de exposição bíblica, se abriu, ó, virou uma chave na minha mente e eu comecei a buscar. E começou a ouvir músicas. E foi lá que eu cantei a minha primeira música. Né? E ele sempre mandava, eu tinha vergonha de cantar minhas músicas. E ele, canta lá a tua música. Aquela, não, eu quero aquela lá. Aí ele assumiu a igreja. Aí ele não tinha músico. O que foi que ele fez, cara? Dois camaradas têm uma dívida de gratidão até o arrebatamento contigo. Eu e o Jackson. Ele botou o Jackson, um molecão, para tocar bateria sem saber de nada. Num tempo que o YouTube não era como é hoje. Então o Jackson meteu o pé na carreira para aprender. E ele é um cara desenrolado e aprendeu. Jackson, toca bateria, é um baita baterista. E ele disse, vai ficar no violão. E aí, Erivaldo, como é que fica no violão? Eu não tocava violão, cara. Tipo assim, sabia um pouquinho assim, mas tocar em igreja é outra vibe, mano. Você vai tocar na igreja, aí você tem que pegar o tom da irmã, você tem que ouvir. E lá eu comecei a ficar bom. Mas graças à tua credibilidade na minha pessoa. Glória a Deus. Eu queria aqui de forma pública. Isso aqui não é lacrar. Isso aqui é para honrar mesmo na tua vida. E eu estou me apropriando desse instrumento aqui, porque isso vai ficar para posteridade, cara. A gente vai colocar no YouTube, vai ficar lá. Se lembrar, cara, que tu é uma inspiração. Não, que glória a Deus. E tem algo que eu acho bacana em tu. Tu falou que eu falo muito de apostar nas pessoas, mas isso eu aprendi com outros homens, cara. Vendo outros homens. Ser pastor é isso, João. Antes mesmo de tu desenvolver o trabalho da Center Church, eu já tinha essa vocação, cara, de acreditar nas pessoas. E eu penso que Deus enxerga a gente antes mesmo da gente estar envolvido. Verdade. Antes de tu ser pastor, tu já estava acreditando nas pessoas. Eu quero te honrar, meu irmão. Obrigado. 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 Você é meu irmão.
Glória a Deus. Quero te honrar aqui. Glória a Deus. Quero te honrar. Chegou pergunta aí? Não? Pergunta, Erivaldo, tem pergunta aí? Pode mudar a música aí, viu? Bebe uma águazinha. João, tô feliz, cara. Eu quero te honrar mesmo, cara. Isso aqui eu quero lhe honrar, você merece. Vai com calma, irmão. Eu tô nervoso. O Sombra chegou, o Sombra. Não, pergunta simples, né? Pastor João Lucas, homem de Deus, falando, né, um pouco da história, né? Também me lembro uma vez que eu fui visitar o pastor Adalto, ajudar o Adalto lá no Maranguape, nos cultos campal lá, né? Recebi alguns conselhos seus também a respeito de, né, pregar o evangelho também, né? E foi uma benção. Mas a minha pergunta é a seguinte: como foi, né? O senhor disse que teve um certo ponto que o senhor se sentiu assim, tipo, sem saber o que o senhor era, né? Missionário, pregador itinerante, né? E como foi que o senhor se encontrou, né? Como foi que o senhor descoberta, né? Como foi que o senhor se descobriu? Disse, não, é isso aqui. Legal, eu vou boa. por este caminho. Muito bom. Né? Como foi essa descoberta, né, na verdade? Foi boa pergunta. Varão, foi assim. Boa pergunta. Quando a gente começou, apaixonou pela obra missionária, eu lembro, pastorzinho, que lá em São Paulo, quando aceitei Jesus com 11 anos, eu gostava muito do louvor. E lá tinha um grupo de louvor e eu era apaixonado por aquele grupo de louvor. Só que quando a minha irmã convidou para a gente ir para o campo missionário, que eu comecei a pregar, eu comecei a gostar daquilo. E eu lembro que houve uma pregação que mudou a minha vida. Eu acho que ninguém viu essa pregação. Pastor Marco Feliciano. Quanto vale um amigo? Quando eu vi aquela mensagem, ele disse assim: eu quero ser pregador. E eu me apaixonei por aquilo. E eu sempre dizia isso: eu quero ser pregador, eu quero ser pregador, eu quero ser pregador. Só que no decorrer do tempo, Erivaldo, as oportunidades foram aparecendo. E eu sempre fui uma pessoa que eu dizia assim para mim: eu quero viver a vontade de Deus para mim. Então, se a vontade de Deus para mim hoje é ser missionário, eu vou ser missionário, mesmo querendo ser pregador. Se a vontade de Deus para mim é ser pastor, eu vou ser pastor, mesmo querendo ser pregador. Boa. Então, eu fui vivendo conforme Deus foi projetando. E a maior prova que... Olha que interessante, Erivaldo. Olha a maior prova que quando eu comecei a pastorear, eu não pedi para deixar de pastorear para ser itinerante. O meu pastor presidente da época, né? Ele chegou para mim e disse: olha, vamos dar um tempo. Você vai deixar de pastorear e vai ficar na itinerância um pouco. Então, ou seja, foi Deus que projetou ao mesmo tempo o tempo certo para aquilo. Mas as pessoas sempre diziam: João, mas eu te vejo como pastor. Tu prega, mas tu é pastor. E é interessante que você vai passando o tempo, né? E o senhor já me disse isso uma vez também. E vai passando o tempo, Erivaldo, você vai dizendo assim: rapaz, tô conseguindo mais ser pregador não. E você percebe que você gosta. Eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de gente. Eu estou usando essa tua expressão. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar com gente, eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender. Então foi daí, Erivaldo, que surgiu essa decisão. Eu tenho que seguir a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que eu pastorei pessoas. Então é por isso que a gente decidiu. Mas eu sempre aprendi isso, pastor Júnior. Eu aprendi a viver o hoje. Eu não consigo, e eu acho que isso é uma característica nossa, da minha esposa, que eu louvo a Deus pela vida dela, que já está comigo aí há 12 anos. Eu não consigo transparecer algo que eu não esteja vivendo. Então, por exemplo, se eu estou no tempo de tristeza, bora chorar. Porque às vezes a gente está triste e quer sorrir. Não, chora. É tempo de chorar, vamos chorar. É tempo de se alegrar, vamos se alegrar. Então acredito que se você conseguir viver o momento que você está vivendo emocionalmente, você vai conseguir superar isso. Então o que acontece? Se a vontade de Deus para mim naquela época era ser missionário, eu era missionário. Se passou um tempo, a vontade de Deus era que eu passasse um tempo como itinerante, eu fui itinerante. Então se hoje Deus quer que eu seja pastor, eu estou sendo pastor. Então viva a vontade de Deus que você vai ficar bem. Como é que tu enxerga a itinerância? Hoje com a maturidade que tu tem. Cara, tu já não é mais o jeito. Tu não é mais um amadorzão, né? Aquele jovem sonhador e tal. Tu já viu o dois lados da moeda. Gente, como é que tu enxerga hoje? Eu quero pedir perdão, a gente fala cara, mas porque a gente tem uma intimidade. Não, já, brincadeira. Nossa, eu falei cara. Pastor Júnior,
A itinerância eu acho algo louvável, mas algo que dá medo. Por quê? Louvável porque, de fato, se você se dedica para viver da itinerância, e até polêmico que eu vou falar aqui, tem pessoas, tem pregadores e cantores que cobram oferta para pregar. Eu acho um ponto certo e ao mesmo tempo um ponto errado. Em que sentido? Certo quando de fato a pessoa vive de fato sobre aquilo, tem moral sobre isso, respeita o tamanho da igreja e vê a necessidade da igreja. Errado quando a pessoa esquece tudo isso. Ela vai por orgulho, vai por dinheiro, tira o coração da mensagem e visualiza isso daqui. Eu já fui pregador que pastores já me levaram longe, para lugares distantes, e lá eu tive que arrumar alguém que me ajudasse a voltar, porque não me deram R$1 nem da passagem. Aí eu te pergunto, se eu tivesse pedido pelo menos a passagem para voltar antes, eu não teria passado o que eu passei. Pegou o que eu quero dizer? Peguei. Então, até falar um negócio aqui, tem pastor que traz um cantor, um pregador, e paga para esse cantor, pregador R$5.000, R$10.000, Erivaldo. Aí leva nós. A gente dá nem tua gasolina, nem teu transporte, varão. Onde está a justiça aí? Então o que eu quero dizer? Como é que eu vejo a itinerância hoje? Eu vejo hoje que as coisas mudaram. As coisas mudaram, não é mais como antes. Dá para você ser fiel a Deus, manter o propósito. Dá para você seguir os seus sonhos. Se você tem um sonho de ser itinerante, então busque a Deus, leia a Bíblia, vá para cima, acredite nos seus sonhos, não escute o que os outros vão dizer, porque por eles não sonharem, vão querer que você pare no meio da caminhada. Mas se descubra, se é o que você quer, se é o que Deus lhe chamou, encare e vai para cima. Aguenta o tranco, porque vai ter hora que vai dar vontade de desistir, mas aguenta o tranco e dá certo. Mas por outro lado, coloque a sua expectativa em Deus. E eu vou contar uma coisa aqui para encerrar essa parte da itinerância, dessa pergunta. Eu me preocupava muito com a agenda. E eu dizia assim, Erivaldo, para minha esposa, eu preciso fazer amizade, porque através das amizades as agendas vão aparecer. E sabe o que a minha esposa disse, João? Tu pode até ter amigos para te dar agendas, mas se tu não tiver aquele que tem a chave que abre portas, nenhum vai se abrir. Aí, A mulher. tu é crente. E ela Thaís. dizia assim, João, se acalma, vai orar, falei a Bíblia, vai fazer a vontade de Deus, e Deus vai abrir as portas, e Deus vai abrir as portas, pastor. E outro conselho, quer um ministério abençoado? Quer mesmo? Manda bala. Pega, Isaac. Quer mesmo? Toma cuidado com a escolha da tua esposa. Eita. Se você escolher bem, você vai bem. Joguei pro alto. Cara, tá chovendo de pergunta aqui, cara. A gente vai fazer assim, meio que um bate-bola aqui rápido. Eu quero aproveitar, cara. Eu quero fazer as perguntas legais pra ti. Quero deixar tu muito à vontade, sabe? Quero falar daquilo também que tu deseja falar. Mas eu quero. Vamos lá. Vamos a do Adalto. Essa aqui eu gostei. Qual foi sua maior dor? O que te fez chorar na obra? O Adalto. Ixi, pesado. É, tu é osso, né, Adalto? Ele sabe as perguntas. Ele é capcioso. Ele sabe. Brincadeira, pastor. Deus A minha abençoe. maior dor na obra, pastor Júnior, me emocionei porque você sente, eu lembrei. Pastor Adalto, acho que a maior dor na obra é o abandono. É o abandono. Pastor Júnior, eu e minha esposa, a gente já foi abandonado no sertão e passamos quase um ano sem receber uma ligação. E os líderes que nos colocaram lá jogaram e disse assim, ó, te vira. Sem salário, sem renda, sem nada. Então eu acredito, pastor Adalto, que a maior dor para o missionário e para a obra foi o abandono. Acho que foi a maior dor. Então, eu digo isso porque eu tenho meus amigos e que são missionários e eu falo com eles até hoje. Então, sempre estou mandando mensagem para eles, sempre estou dizendo, olha, isso é importante, estou aqui, mesmo longe, porque eu sei que ser abandonado dói. Então, se você tem um amigo que é missionário,
Liga para ele de vez em quando. E vai ser bom ouvir. Eu estou aqui. Você não está só aí não, estou aqui. Então acho que a maior dor é o abandono. Legal, cara. Forte, João. Meu Deus. O Erivaldo gostou dessa aí também. Erivaldo, tu já passou por essa experiência também, foi, Erivaldo? De campo. É de outras Erivaldo aqui. Um dos maiores pregadores no início da minha fé. Jean, viu? Pastor Jean? Jean Marques. Acho que é lá da Jean do Seta lá. Ah, meu amigo. Grande abraço. Um dos maiores pregadores no início da minha fé. É nós. Nosso, viu, João? É, Jean. Ele fez uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Fabíolo, pastor Fabíolo. Fabíolo fez uma pergunta aqui. Vamos lá, vamos por ordem. Pastor Fabíolo. Sempre houve o desejo de executar a abertura de um ministério? Qual a visão da Sempre Church? Boa pergunta. Primeiramente, só ressaltar, pastor Adalto é uma grande referência para mim. É um homem de Deus que eu amo a vida dele. Pastor Fabíolo, grande amigo também. Pastor Fabíolo, na verdade não. Eu sempre, como eu falei, eu sempre quis ser pregador. Nunca tive a intenção de abrir igreja, abrir ministério. Nunca foi o projeto, na verdade. Mas há 5 anos atrás, o Senhor começou a nos direcionar para isso. Começou a nos direcionar para isso. E eu comecei a orar. Porque quando veio a vontade, pastor Júnior, que veio aquela ideia, eu disse assim, estou ficando doido. Isso é coisa na minha cabeça. Aí continuei orando, falei para minha esposa. E a minha esposa é muito daquela assim, rapaz, se Deus está falando, bora. E eu disse assim, não, mas não é a hora. E eu acho que isso é importante, é você saber a hora. E eu lembro que eu comecei a orar. E quando foi agora, para resumir, pastor Fabíolo, para resumir, eu estava orando ao Senhor. Deus já tinha colocado no nosso coração, já tinha um desejo. Parece que a chama vai aumentando, você sabe disso, a chama vai aumentando, vai, o fogo vai pegando. E tem hora que você vai ficando sufocado. E eu lembro que um pastor conhecido mandou uma mensagem para mim. Não tenho uma amizade com ele, não tenho intimidade com ele, não sou do grupo de amigos dele. E eu lembro que na oração, através dele, Deus respondeu essa oração. E quando Deus respondeu essa oração, Erivaldo, ele disse assim, olha, essa chama que você está sentindo é porque é um novo tempo apostólico que Deus está derramando sobre a sua vida, para ganhar outras vidas. Quando ele mandou aquela mensagem, eu olhei para minha esposa assim, tá vendo o que Deus está falando? Ela assim, João, vamos orar. E para resumir, eu falei assim, Erivaldo, Senhor, eu quero fazer um propósito contigo. E eu comecei a orar com a minha esposa. E eu falei assim, Senhor, o Senhor falou comigo, mas eu estou com medo de ser emoção minha. O Senhor usou o teu filho e eu acredito que o Senhor usou ele. Mas eu preciso que o Senhor toque em alguém que seja muito importante para mim. E eu falei, Senhor, o mesmo Senhor que falou comigo, eu quero que fale com o meu pastor. Quero o pastor Ivanildo. E eu lembro que eu pregando na igreja, terminou o culto, aquela benção toda, chamei o pastor Ivanildo. E quando a gente foi conversar, conversei com ele e falei para ele, pastor, eu tenho um sonho. Há 5 anos, contei a história para ele toda, tal. Ele pegou e disse assim, João, eu te abençoo. Quando ele falou, eu te abençoo, Erivaldo, era o que eu estava precisando ouvir. Aí ele falou assim, mas você já tem lugar, você já tem prédio, você já tem... Eu não tinha nada. Por que eu não tinha nada? Porque eu estava esperando o tempo de Deus. E eu disse para ele naquele dia, a partir do momento que o Senhor orar por mim, abençoar, Deus vai abrir as portas, e Deus tem abrido as portas. Então, eu vou falar algo pessoal meu, Erivaldo. Se você que tem uma chamada de Deus para pregar, para ser missionário, para pastorear, Deus pode até falar com você, mas para que seja confirmado, Ele precisa tocar no anjo da igreja. Então, ore para que Deus toque no seu pastor sobre a obra que Ele tem sobre a sua vida, porque o Deus, Ele sempre fala primeiro com o anjo da igreja e depois Ele fala com a igreja. Então que a sua chamada, ela seja tocada em você, mas na sua liderança. Eu não concordo com o ministério, isso que a pessoa simplesmente quis e não tem a aprovação do seu pastor. Então,
não tem a aprovação do seu pastor. Claro que Deus faz as suas maneiras, mas esteja debaixo da liderança, esteja debaixo, obedeça. Se você for fiel se você for fiel e obediente, Deus vai lhe honrar, tenho certeza disso, pastor. Show de bola. Falou sobre liderança, João. Por exemplo, eu queria perguntar a ti se você tem mentores assim, se tu tem alguém assim que, é claro, né? Deus te deu uma visão, cara, uma direção para a igreja que você fez essa pergunta. Ele perguntou qual era a visão lá da igreja. Mas assim, antes de eu responder a dele, eu sei já qual é uma das tuas referências, né? De alguém que você senta assim para ouvir e tal. Não é de a galera vê, acho que pastorear apenas sentar num culto e ouvir um cara pregando. Mas ser pastoreado é isso, você sentar com o cara e ter feedback, e o cara te orientar, e tu abrir o coração. Você, quem são os teus mentores assim? Alguém que é referência para você? Pastor, quando a gente começou, no começo que você vai assim, vai acontecer a Sempre Church, todo mundo, eita glória, tá, aleluia, vai ser bênção, vai dar certo. Você sabe disso, você tem experiência com isso. E um dos primeiros mentores que nos apoiou e nos deu palavra de ânimo foi o Senhor. Você lembra disso? Está lembrado disso? Mas eu tenho outros pastores mentores. Um deles, pastor André. Pastor André, ele é um pastor de São Paulo. Ele foi meu pastor na minha adolescência em São Paulo e tem me acompanhado até hoje. Olha que bacana. Legal, cara. Então toda vez ele já trabalhou com vários pastores grandes, pastores presidentes de outras igrejas grandes. Então toda vez que eu estou aperreado, angustiado, naquela coisa, aquela doideira, eu ligo para ele, pastor André, ele disse, calma, a tempestade não é como você está vendo não, vamos ver os pontos aqui, né? Assim, né? Então é o pastor André, o pastor Samuel, que foi o pastor que orou por mim, e o pastor Adalto. E um desses que eu estou falando, o que mais me puxa a orelha é o pastor Adalto. O pastor Adalto é aquele que não alisa, né? Mas é aquele que sempre apoia você aí nos seus sonhos. Legal. E eu acho bacana isso do pastor Adalto, porque ele não te esconde a realidade. Ele tipo assim, não vai te falar só para massagear o teu ego, porque você está desesperado. Ele fala o que precisa ser feito. Ele fala o que precisa falar. E por diversas vezes eu já desliguei o telefone com raiva do pastor Adalto, com raiva, zangado. Mas depois você pensa, poxa, é isso aqui que ele está falando. Realmente. Então o pastor Adalto é um dos mais presentes, que eu tenho um carinho, respeito, ele sabe disso, e é meu cunhado, co-cunhado, né? E é um homem que Deus tem abençoado. E a ideia da Semeando para o Reino é isso, é semear o reino. Mas semear o reino em pessoas, criar uma liderança, criar líderes, acreditar nas pessoas como acreditaram na gente e fazer com que a vontade de Deus seja feita. A visão da Sempre Church é essa, é pregar o reino, simplesmente o reino. Massa, cara. João, como foi o desafio de, tipo, cara, tu saiu da itinerância, tava fazendo parte de uma boa igreja, né? Uma igreja, acho que uma das mais, vamos falar assim, no lugar que ela tava, ela é uma igreja badalada, cara. É uma igreja, uma baita igreja. E como foi essa transição? Porque assim, uma coisa é como Deus fala contigo, como Deus vai transicionando as coisas, vai preparando teu coração, da tua família. Tem essa questão das lideranças que credibilizam a visão, que te orientam, que te encorajam. Nos bastidores tem isso. Só que para quem está por fora, as pessoas não têm essa visão, essa perspectiva do bastidor, que você acabou de contar como funcionou. E como foi lidar com as reações? Não vou falar nem com as positivas, porque com as positivas é fácil. Como foi lidar com as críticas? Porque a gente sempre ouve burburinho, por mais que a gente evite, a gente não a gente não fique preso a críticas vazias. Como foi para você lidar com isso? Porque a gente a Bíblia diz lá, chama o pastor, né, de anjo da igreja, mas nós somos uma alma. Como foi para ti? Pastor Júnior, esse desafio? Foi difícil. E
A gente conversou muito sobre isso. Que a galera é assim, é muito visual. Eles querem ver pra crer. Aí a gente conversou muito sobre isso. O pastor Júnior é meu amigo particular. E já abriu o coração várias vezes. E eu lembro que um dia que eu estava muito mal, o senhor mandou umas músicas, eu tenho ela até hoje. E aquelas músicas estavam no parte do curso. Se você for pro curso, você vai ver as músicas lá que você mandou. Pastor, foi muito difícil, assim, como eu lhe disse. Quando foi orado por nós diante da igreja, que eu amo a igreja, até hoje tenho muitos amigos lá, me receberam muito bem, me recepcionaram muito bem, têm me apoiado. Mas vamos falar das críticas, vamos falar dos abandonos também. Foi difícil porque, na verdade, você se prepara psicologicamente, você diz assim, vai acontecer. Não, vão vir crítica, pode vir, eu sei que vai vir. Mas quando vem, você diz, poxa. Você não espera como é que vai ser. Você não sabe a sua reação. E você sabe que vai vir, mas você, na hora que vem, você... Paulo não sabia que ia ser assim. Não sabia que ia ser assim. Causar esse efeito em mim, né? Agora sim, o que mais me doeu, pastor, abrindo o coração aqui mesmo, o que mais me doeu, pastor, foi novamente abandono de alguns amigos. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque, na verdade, as pessoas meio que se afastam de você. Elas se afastam porque tem medo de se aproximar e dar dando a entender que você está te apoiando. Então, assim, por telefone eu te apoio, por telemensagem eu te apoio. Mas não quero bater foto contigo, não. Das caras, né, cara? Não posso aparecer, não. Então, louva a Deus pela vida dos que apareceram, pela vida dos que foram, pela vida dos que ligaram. Mas a gente sofreu isso sim, a gente percebe. A gente percebe, pastor, porque a gente não é menino, né? E hoje, pelo olhar, você percebe as coisas. Então foi muito difícil, eu confesso que foi difícil, machucou. Mas a gente sabia que isso ia acontecer, entregamos na mão de Deus. Também não culpo as pessoas por isso. Eu acho que cada um tem a sua forma de reagir, tem os seus medos, tem as suas preocupações, tem o seu direito. O sonho não é deles, né? A chamada não é deles, a chamada é nossa. Então, quem tem que acreditar somos nós, quem tem que sonhar somos nós. Então, eu não culpo por isso, eu estou falando como desabafo, mas um conselho agora. Um conselho agora. Se você sabe que tem um amigo que está iniciando um projeto, um sonho, no que quer que seja, aposte, acredite, vá lá, apoie, porque é difícil. E só sabe o valor de um copo d'água quem já passou sede. Então, eu aprendi isso, seja amigo. E muitas vezes nós pastores somos amigos de pessoas, mas as pessoas não são nossas amigas. E nem todo mundo é amigo como a gente acha que deveria ser. Então, foi muito difícil, muito difícil. Mas lembrando, a gente sempre esteve focado em Cristo, na chamada, no sonho, no projeto. Porque em todo tempo, Deus estava dizendo, eu estou aqui. Ei, eu estou aqui. Basta. E agora de Semeando para o Reino Church, né? Semeando para o Reino. Como foi que veio a ideia desse nome? Como foi essa experiência desse... Não, esse vai ser o nome, essa vai ser a... Eu sei que tudo está relacionado à visão da igreja, os valores da igreja. Mas como foi essa revelação, essa direção de Deus? Pronto. A Semeando para o Reino, ela surgiu numa madrugada. Eu estava orando ao Senhor e eu senti Deus falando dentro do meu coração que estava me entregando uma semente. E eu acordei com aquilo. Deus me deu uma semente, Deus me deu uma semente, Deus me deu uma semente. E eu cheguei para Thaís, a gente conversa muito, a gente é muito amigo, além de esposo, muito amigo. E eu disse assim, Thaís, Deus me disse que me deu uma semente. E conversa vai, conversa vem, e eu falei assim para ela, e eu vou pegar essa semente, sabe como? Eu vou semear no reino. Aí eu botei e pegou aquele negócio, vou semear no reino, aí ficou, semear no reino. Aí eu falei, semear no reino. Aí fiquei, semear no reino. Não, semeando no reino. Aí não, no reino não. Semeando para o reino. Aí beleza. Aí eu fiquei pensando, mas calma aí. Semeando para o reino, beleza. Semeando para o reino, igreja semeando para o reino. Eu vou enfeitar só o final, botar o church. Aí ficou, semeando para o reino church. Mas o mais legal é que toda igreja tem uma sigla. Né? Aqui, Céu na Terra, CNT, outras igrejas, Tempo Central, AD, IEADTC, né, como ADE. Aí eu fiquei pensando, qual vai ser a sigla da igreja?
Aí comecei a inventar, né? Você sabe como é que é isso. Você começa lá. Ah, cara, foi genial essa tua sacada. Aí você começa a escrever, tal, não dá certo. Genial. Aí eu peguei e falei assim, isso que eu tava falando, eu botei assim, sempre. Opa, ficou legal. Aí ficou Sempre Church. S-E-M de semeando, P para, R-E de reino. Sempre Church. Aí beleza, aí gostei, amém. Nossa, que bênção. Sempre Church. Aí, tá aí, Sempre Church. Aí pegou, Sempre Church, Sempre Church. Beleza. Quando foi um dia, eu estava mexendo, que eu gosto muito de escrever em agenda, arquivos, eu tenho muito guardado. E eu comecei mexendo em umas coisas de 2008. Olha aí, Erivaldo. Tem muito material escrito. Em 2008, para ir para o Maranhão, eu fiz um e-mail. Sabe como era o e-mail? Como era? joaolucas.sempre@yahoo.com. Aí eu comecei, olha, ó. Aí eu brincando com a Thaís, né? Olha, eu já tinha semeado lá atrás, eu não tinha percebido. Aí ficou Sempre Church. Eu achei da hora, achei muito bonito. E prático, né? Pegou. Ainda mais nessa vibe agora, nesse momento, né? Que cai muito bem, muito fácil. A galera já não tem, eu não vi ainda. Entendeu? Por exemplo, esse nome aqui, eu achei bonito, não tive nenhuma revelação. Eu achei bonito esse nome e eu, cara, vou guardar esse nome aqui, isso em 2015, se não me engano. E aí guardei esse nome, botei no bloco de nota. Eu escrevo também. Botei no bloco de nota. E aí fui no Google, o que tinha de Céu na Terra não tava no gibi, né? Aí tinha Movimento Céu na Terra, que é o mais conhecido. Aí tinha Igreja Batista, não sei o que, Céu na Terra. Assembleia de Deus, não sei o que, Céu na Terra. Tinha Ministério, não sei o que, Céu na Terra. Aí eu botei, não, Igreja, Ministério, Céu na Terra. Pronto. Foi registrar, a gente muda qualquer outra coisa, mas eu não tiro o Céu na Terra mais. Pronto, né? E foi uma música que eu ouvi da Soraya Moraes, que tinha esse nome, né? Céu na Terra. Eu achei legal. Isso é legal, né, cara? Mas eu achei muito massa também. Não, foi bacana. Fala. Pergunta aí, Erivaldo. Tem alguma pergunta aí? Nos comentários, Isaac, os comentários aí. Deixa eu dar uma olhada nos comentários enquanto ele passa. Pastor João, vamos dar uma. Né, isso daí tá muito bate-bola, né? Vamos aí quebrar um pouquinho aqui, né? Sair um pouquinho dessas amizades. Pastor João, eu lhe conheço, né? Sei um pouco do seu pensamento teológico, né? Mas fala aí para nós aí, né? Qual a sua corrente teológica que o senhor segue aí? Hoje em dia o pessoal gosta muito de saber, né? Qual a corrente teológica que o pastor e o seu pastor segue e tal. E quais são assim uns teólogos que o senhor indicaria, né? Que são bons da gente ler e ouvir eles? Marão, eu sou uma pessoa que eu aprendi uma coisa com um pastor amigo, um pastor que me pastoreou, chamado pastor Marcos, lá de São Paulo. E o pastor Marcos, ele era doutor em teologia e ensinava, e foi até com ele que a gente estudou. E ele dizia assim, pastor Júnior, a teologia, ele dizia isso, a teologia, ela é para ser pessoal. Em que sentido? Você faz teologia não é para mostrar que você sabe, você faz teologia para você saber sobre o Deus que você segue, né? E até um conselho para os amigos, se você tem, irmão, fica na tua, né? Não precisa, né, se amostrar, não. Né? Então, tipo assim, eu não gosto muito disso, não, de falar sobre isso, não. Mas, assim, eu fiz porque eu queria aprender sobre Deus, sobre a Bíblia, porque eu acho que se você quer pregar, você tem que estudar sobre aquilo que você quer pregar. Então, eu sou bem sincero, eu até vou usar a expressão do pastor Sergiano aqui, né? Que ele falou, eu assisti a live. Eu não sigo nenhum deles, eu sigo a Bíblia. Então, o que foge da Bíblia, Erivaldo, eu estou fora, mas o que está dentro da Bíblia, eu sigo. Mas tem pastores que a gente gosta muito de ouvir, quem não gosta de Hernandes Dias Lopes, né? Então, diversos outros, mas eu sempre costumo dizer isso, abra sua mente e seu ouvido para ouvir o que cada um tem para falar. Entretanto, Erivaldo, tempere e penere o que você está ouvindo, porque às vezes, pastor Júnior, a gente diz assim, eu gosto de azul, aí eu tampo os olhos para o amarelo. Não, enxerga o amarelo, respeita o amarelo, permanece no teu azul. Você conhecer o amarelo não significa que tu tem que mudar o azul, entendeu? Então, antes de você querer conhecer, primeiro, eu acho que está faltando isso na gente.
se conheça, prepare sua base, sustente sua base, tenha convicção da sua base, e quando você perceber que você tem uma ideia sobre o que você quer, sobre Deus, sobre teologia, comece a conhecer outras pessoas, porque dá para andar junto. E eu acho que o que tem mais coisa que nos une do que nos separa. Para ser sincero, eu detesto essa briga calvinista, arminiano, com todo respeito, amo os dois, respeito os dois, mas eu acho uma besteira ficar brigando sobre isso. Sinceridade. Vamos falar de Jesus? Vamos pregar sobre Jesus? Vamos pregar sobre o reino? Vamos semear para o reino? Amém? Deu para responder? Uma mensagem aqui de força. Pastor Gustavo Catiane Suerda. Pastor Gustavo, quero o senhor aqui, viu? Pastor A gente vai Gustavo. conversar, vamos marcar. João Lucas, quem não viu e não ouviu Deus falar com você, jamais vai acreditar no teu ministério. Mas independente de quaisquer coisa, acredite em você mesmo. Até mesmo porque Deus não falou com eles, Deus falou foi com você. Vai nessa tua força, Deus é contigo. Glória a Deus. Massa. Glória a Deus, pastor Gustavo. Show. Vamos lá, pastor César Nil. Eita. Ele diz assim, ó: Pastor João Lucas, homem de Deus, brevemente estarei participando do culto lá na Sempre Church. Amém. Não, Pastor Cezanildo. Pastor Cezanildo é um pai da fé, paizão da fé, e foi meu pastor, tenho respeito por ele demais, e foi um homem que apostou muito na gente. E no eu vou já emendar aqui outra pergunta aqui, que acho que não sei se vai dar certo. Não, tranquilo. Dos Amo o senhor, pastor pastores Cezanildo. que te pastoreou, algum marcou ou te deu referência? Pode citar o nome? Pastor, para ser sincero, eu acho que eu seria injusto se eu citasse o nome, porque o senhor bem frisou, a gente aprende de cada um. O Fabiola fez essa pergunta. Viu, pastor Fabíola? Eu acho que eu seria injusto se eu falasse, se eu citasse o nome. Por quê? Porque cada pessoa que passa por você, ela deixa algo. É o que eu sempre digo. Tanto faz ser um grande estudioso como um ignorante. Ele sempre vai te deixar um ensinamento. Sempre. Então quem não está apto para aprender alguma coisa, não merece ensinar nada também. Então, eu acredito, pastor, que a partir do momento que você não tem paciência para ouvir quem quer que seja, você não merece ser ouvido. Então, pastor Fabíola, eu não vou citar nomes, porque eu acho que eu seria injusto. Eu poderia esquecer de algum pastor, porque são muitos pastores, desonrar. Então, pastor, eu tenho muitos amigos, muitos pastores marcaram a nossa vida, e o João hoje está em construção, mas até hoje, eu sou um resumo de homens de Deus que passaram por mim. Então, eles me construíram. Então, não existe o João, existe homens de Deus que ajudaram o João. Legal, cara. Eu acho interessante. Eu até falo muito aqui nas minhas pregações. Tem gente que deixa rastro. Né, João? Tem gente que deixa rastro. E eu penso que Deus chamou a gente para deixar marcas nas pessoas. Verdade. Né? Boas marcas. Quem deixa rastro, irmão, é cobra. Tudo é cobra, varão. Tu é um homem ou mulher de Deus que anda com o Senhor. Então, aonde você chegar, por onde você passar, você vai afetar o ambiente com a glória de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Val, tem mais alguma pergunta aí? Vixe. Pastor João, na sua opinião, o que é que divide o povo de Deus? Hoje em dia, né, nessa modernidade que estamos vivendo, o que é que divide? Né, e o que fazer para que o povo de Deus, sem falar de placa denominacional, né, unir este povo em uma só bandeira que é Cristo? Boa pergunta. O que divide o que nos divide, eu acho que é o egocentrismo. Eu acho que o que mais divide os pastores, as igrejas, os irmãos, é o seu próprio ego, o egoísmo. Por quê? Porque sempre tem alguém tentando provar que é melhor que o outro. Infelizmente, isso é verdade. Então, eu acredito que o que nos divide, de fato, e que nós precisamos entender é essa comunhão, essa troca de amizade. Eu sou teu irmão, não é porque a gente é da mesma igreja, eu sou teu irmão porque nós somos do corpo de Cristo. Então, eu acredito, e agora que eu quero chamar a atenção, Erivaldo, não é das ovelhas, é chamar a atenção dos pastores, porque as ovelhas, elas são resumo da sua liderança.
Então, se o seu pastor é alguém que é comunicativo e tem comunhão com outros pastores, então as ovelhas entenderão que elas também têm que ser comunicativas com outras ovelhas. Então, tem que partir do princípio da liderança. É nós que pastoreamos que temos que mostrar essa diferença. É nós que temos que nos abraçar. É nós que temos que nos unir. É tão provável que se você vai... Vou dar um exemplo aqui. Irmão, vamos fazer uma marcha para Jesus, bora. Vamos chamar os pastores de várias igrejas, bora. Aí vem a pergunta, quem vai liderar? Mas quem vai pregar? Percebe? Então sempre tem esse negócio. Então, eu acho não, tenho certeza no que eu vou dizer. O que precisamos entender, primeiramente, que nós que dizemos, que praticamos essa liderança, precisamos mostrar para os outros e para os nossos irmãos que nós somos unidos. Porque se nós fizermos isso e tomarmos essa atitude, Erivaldo, isso vai quebrar. E eu tenho certeza que a igreja, quando entender que o pastor dela, ele não está preocupado com quem vem, mas com a pessoa que está vindo, isso aí já vai dar uma mudança muito grande. Então essa ideia do pastor Júnior de trazer pastores de outras igrejas, de outros ministérios, mostra essa comunhão. Olha que legal, troca de experiência. E deixa eu te contar uma coisa, pastor. A ovelha aí, na igreja do pastor Júnior, ou aí na minha igreja, ou aí na sua igreja, para qualquer outra igreja, não vai fazer com que ela saia da sua. Igreja, tempo, som, instrumento, nada prende pessoas. Não é o ar-condicionado da sua igreja, não é o microfone, não é nada que prende pessoas. O que alimenta pessoas é a palavra. Se tiver comida na sua igreja, as suas ovelhas podem passar por onde ela passar, ela vai voltar para a casa dela, porque na casa dela tem comida. Então, primeiramente, vamos parar de ser besta, irmão. Vamos começar a se unir, procurar Cristo. Vamos começar a dizer assim, vamos se unir, porque se você estiver unido com seu irmão, eu te garanto que tanto o irmão cresce como você também. Massa, cara. Boa. Glória a Deus. Já. O Isaac vai fazer uma pergunta. Faz aquela lá, Isaac. Aquela lá. Pra quebrar aqui o protocolo. O amor está no ar. O amor está no ar. A do Tony eu gostei. Tony fez uma pergunta. Brother do Mauro. Você é estudante de psicologia. Como ela pode ajudar os irmãos? É fundamental. Até um tempo atrás, tudo era cão, né? Irmão tá triste, irmão, é opressão. Irmão irmão, tô vendo umas coisas, tô vendo umas vozes, é o diabo. Não, nem sempre. E é isso que a gente precisa entender. Quando é Deus, quando é o diabo e quando é um problema psicológico. A psicologia, o que é a psicologia? Ela é o estudo da psique. Deus, ele capacita pessoas para cuidar de você. Então tem coisas. O pastor, na verdade, ele já é um psicólogo por natureza, né? Ele já é um professor, é tudo. Mas tem situações que o pastor não vai poder ajudar. Aí, no caso, você tem que procurar um psicólogo. Então, irmão, se possível, é bom que todo ser humano, cristão ou não, tenha um psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo, ele vai te organizar as ideias. Ele vai organizar as ideias. O outro, pastor Júnior, o senhor vê em mim algo que eu não vejo. Porque enquanto eu estou falando, o senhor está observando a minha fala, minha boca mexendo, meu olho piscando, está vendo o meu cabelo. O senhor está observando que quando eu falo, a expressão do meu olhar não diz se é verdade ou não aquilo que eu digo. Então quem está fora consegue perceber o que você pensa muito melhor. Então não é o que eu falo, mas o que o senhor escuta. Então não é a forma que eu digo, é como você interpreta. Então o psicólogo é alguém preparado para te instruir e abrir os olhos naquilo que você não está vendo. Legal. Então a psicologia ajuda o cristão e qualquer pessoa que seja a organizar as ideias. Então tenha Deus como prioridade na sua vida. Tenha o seu pastor como uma liderança espiritual. E tenha um psicólogo para ajudar a organizar as suas ideias. Cara, eu ainda não tenho essa condição ainda. Mas já passei algumas batalhas, sabe? Psicologicamente falando. Nesse ambiente de igreja e tal. Não foi na igreja em si, mas foi no que o trabalho, lidar com rebanho, com pessoas, acarretou no meu psicológico. Entendeu? O pastor tem muito trauma. E o que acontece, cara? Eu adotei um pensamento, e eu acho que até o arrebatamento da igreja eu vou ficar com ele. Cara, todo pastor, ele precisa ser de um psicólogo. E o fato de eu falar isso aqui não é dizendo que você está doente, homem de Deus. Não é dizendo que você tá entendeu?
desequilibrado emocionalmente falando. Eu estou falando que a gente precisa disso. E eu penso que todo pastor precisa dessa. Pastor, na live o pastor Adalto falou sobre a depressão, A experiência dele. aquela vontade da moto, se joga. Isso. Eu acredito que todo pastor passou por um momento depressivo muito grande. Sim. Vou contar aqui uma que em 2009 eu estava no campo missionário, viu, Erivaldo? E eu lembro que eu estava passando um momento muito difícil com a minha esposa, de abandono, que foi nessa época. Pastor Júnior, no interior tem aquelas portas que abrem em cima e abrem embaixo, tem, né? Que é duas portas assim, né? E eu lembro que tinha uma porta aberta, a porta de cima estava aberta, eu estava assim encostado, a minha esposa aqui do lado, e os irmãos conversando na calçada, e nós dois aqui. Erivaldo, quando os irmãos saíram, a gente fechou a porta de cima, eu caí de um lado, a Thaís caiu do outro, a gente começou a chorar. E ela chorava, desabafava, eu não sabia o que ela estava dizendo, eu não entendia, era inexperiente, novo. Tem traumas que nós temos até hoje, que precisamos falar para alguém. E pastor tem esse trauma, porque assim, pensa comigo, essa é uma realidade que nós vivemos. Se a ovelha chegar hoje para o pastor assim, pastor, eu não aguento mais, eu quero desistir, acabou pastor, eu não aguento, estou sofrendo, não tenho prazer de viver, o pastor vai fazer o quê? Irmão, vai dar certo, olha, você tem isso, você tem aquilo, Deus vai te levantar, amém. Mas Erivaldo, o pastor pode fazer isso na igreja? Já pensou o pastor chegar no microfone, irmãos, vou desistir, eu não quero mais viver, eu não aguento mais, não tenho mais força. O que a pessoa vai pensar? Se o pastor está dizendo que não aguenta, e eu? Então para quem que o pastor vai desabafar? Tem não. E o pastor sofre mais ainda, por quê? Porque por mais que o pastor seja amigo da sua esposa, tem hora que o pastor não fala tudo, porque sabe que a sua esposa pode desanimar. Então o pastor tem que animar a família, para que a família esteja bem, para que a igreja veja que a família está bem, para que a igreja fique bem também. Então o pastor vive um constante desafio. Então pastor, eu sempre digo isso, é sorrir com uma lágrima presa na garganta. Muitas vezes é isso que nós vivemos. Cara, tu agora tá na igreja local, como é que tá sendo essa experiência? Já dá quantos meses lá? O pastor João agora fez 5 meses. O primeiro culto de porta aberta foi 7 de março. Legal. Qual o teu maior desafio nessa fundação, nesse momento? O maior desafio, acho que o maior desafio o maior desafio, eu tenho crise de rir, faz eu rir não. Isso aconteceu com o Isaac uma vez, cara, tu viu? Tá assistindo a live? O maior desafio que a gente está enfrentando, eu acho que o primeiro é esse, é você não tirar o foco do seu objetivo, focar naquilo que Deus lhe chamou para fazer, focar no propósito, saber o que você quer. Então o maior desafio eu acho que é isso, não fugir do propósito, não fugir da ideia, daquilo que Deus te chamou. E um dos é se manter animado. Legal, cara. Porque você é o seu maior adversário. Glória a Jesus. Então você manter-se focado é difícil, é complicado. Tu já se distraiu na visão? Tipo assim, no primeiro ano, esse que é o ano mais difícil, né? Por exemplo, no primeiro ano é claro que você não tem assim a visão amadurecida do trabalho, cara. Você não tem assim, tipo, Uma construção, né? o que é que a gente tem no máximo? A Bíblia diz que o homem pode fazer plano, né, João? É. Mas quem define tudo é Deus. Só que Deus dá esse direito para nós. A Bíblia fala isso. Ele nos dá o direito de fazer planos. Então tem essa possibilidade. Eu posso fazer. Ele me dá total liberdade para isso. Então eu estou fazendo no primeiro ano, ó. Tantos meses a gente vai fazer assim, vai fazer assado. E eu sou esse cara muito. Parece que não, cara. Mas no meu bloco eu noto tudo, João. Noto tudo. Hoje eu me adequei ao bloco de notas, né? Então tudo é escrito. E aí, um ano eu quero fazer isso, com 2 anos eu quero fazer isso. Só que você sabe que tudo não vai ser daquele jeito. Verdade. Mas o fato de Deus é quem vai definir, as coisas não vão ser como eu estou planejando, eu também não posso me acomodar e não fazer nada para me organizar, não. Quando eu me organizo, eu estou colocando metas assim para se
eu não consegui alcançá-las, eu pelo menos vou chegar, eu vou ter um pique assim, ó, o ideal que, pronto, quero chegar naquela garrafa de café, velho, e eu tô perto, eu tenho que passar do João, passar desse suporte aqui, desse, né, pedestal, até chegar lá na garrafa. Então me dá esse pique, sabe, cara, tô chegando, velho. Só que chegar lá tem outras missões, né, então, mas eu não tinha a visão da igreja, os valores, a visão da igreja, o propósito, claro. A gente tentava deixar Deus, nossa, fazer juízo ao nome, céu na terra, que é baseado naquela oração do Pai Nosso, né? É fazer mesmo o céu para onde a gente for, arrancar o inferno das pessoas, essa é a nossa visão. E aí, acreditando nesse ministério apostólico da nossa igreja. E aí nós, no primeiro ano a gente tinha pelo fato de não ter algo definido, por mais que houvesse organização, houvesse coisas escritas, fica meio perdido ainda. Tinha hora que a gente ficava, quando vinha as pressões, vinha as lutas, vinha os discretos, vinha uma coisa ou outra, de vez em quando a maior tentação não era nem o pecado em si, cara, a maior tentação era se desvincular da voz de Deus. E esse foi sair da vontade. Em algum momento tu se encontrou assim, cara, bem quando mas será que é isso mesmo? Pastor, será que eu me equivoquei esse negócio de igreja? Oxi, homem, acontece. Não, vamos parar. Eu falava pra Fran, para com esse negócio aqui. Acontece, pastor. Passou por isso, cara? Acontece. Embora seja 5 meses, mas assim, as pessoas têm uma visão assim, ó. Quando a gente vai começar a ser pre-church e tal, aí todo mundo diz assim, o pastor João já tem experiência, já passou, já abriu igreja do zero. Gente, não é a mesma coisa, cara. É totalmente novo. Nenhum projeto que você fez antes dá certo no que está sendo feito agora. Você tem que descobrir novos. E tem hora que você diz assim, você projeta, e a gente faz isso mesmo. Rapaz, mês tal vou fazer isso, mês tal vou fazer aquilo. Aí vai passando, e você vai percebendo que você não consegue fazer algumas coisas, e você diz, poxa, tá dando certo não. Você lança uma coisa, o povo não vem, você lança outra coisa, o povo não aparece, e você vai se perdendo. Mas acontece muito sim, e ninguém é super-herói, e eu tenho raiva de quem mostra superioridade, eu sou, não sou não. Irmão, tem dia que você acorda desanimado, tem dia que você acorda assim, Senhor, dá uma confirmadazinha de novo, porque hoje acordei meio desanimado. Eu lembro que teve um domingo, no primeiro mês que a gente abriu a igreja, o Rogério estava tão desanimado nesse dia, domingo. E eu lembrei que eu tinha que ir para a igreja. E eu cheguei na igreja, abri a igreja, tava eu, a Thaís e a Michele. Deu 6 horas, nada. 6h15, nada. 6h30, e aí, Erivaldo, você vai começar o culto. Eu tenho até uma foto que tá lá assim, ó, culto da gratidão. Na foto tá eu na frente, a Thaís e a Michele atrás, porque naquele dia só foi nós 3. E naquele dia eu tava muito desanimado. Mas eu tinha que pregar. E no que eu fui pregar, pastor Erivaldo, a Thaís olhando pra mim, eu me zanguei. Eu assim, Thaís, olha pra mim, não, Thaís. Eu assim, João, mas só tem eu e tô aqui. Então acontece. O Gustavo, ele é formado em psicologia. Eu conversei com ele aqui sábado, ele contou. Aí, quando foi na sexta noite, ele perguntou aqui, aí a gente foi pregar pra São Paulo, conversando, né? Aí ele falou algo interessante, ele contou assim, ó. Cara, aí tá falando sobre desafio, né, e tal. E ele disse que ouviu uma história de uma mãe que disse assim, ó. Bora, macho, pro culto com o filho dela, né? Bora, nós já estamos atrasados. Ele, pô, me dê 2 razões aí pra mim ir pro culto. Eu não tô afim de ir, não. Ela, eu vou lhe dar 2 razões. A primeira, nós já estamos atrasados. E a segunda, que tu é o pastor, tu vai ter que dirigir o culto. Quer dizer, tem dia, gente, acabou. Que a galera acha que o pastor é aquele poço de avivamento. Né? E não, gente, tem crise, tem batalha, tem lutas. Só que, apesar das lutas, o Senhor nos renova e vê vidas sendo salvas. É resposta de Deus. É o salário. Isso renova a gente. Só um testemunho aqui, ó. Às sextas-feiras a gente está fazendo um culto campal, né? Na rua. E na pandemia, como não podia abrir igreja, uma coisa, irmão, na pandemia,
era a igreja que tem 300 membros, né, pastor? 400 membros, 500 membros, 1000 membros, Edivaldo. Tá fechada. Os irmãos vão ofertar, vão dizimar pelo Pix. Agora tu imagina, tu abrir uma igreja para pagar um aluguel de quase R$1.000. Ei, sem ter um membro. não, agora, vamos aplaudir o João Lucas aqui, Erivaldo. Erivaldo, vamos aplaudir o pastor João Lucas aí, ó. É Deus. Cara, esse cara plantou a igreja na pandemia. Ó, não foi na primeira onda não, viu, pai? Foi nesse ano. Foi. Já com a variação, a nova variante. E o cara ouviu a voz de Deus, foi obediente à voz de Deus. Eu vou abrir. Não, aí beleza, né? Aí eu aluguei o fundo, Edivaldo. Eu falei assim, é agora, meu irmão. Porque uma coisa, Edivaldo, é você estar com a porta aberta, pregando. Os irmãos passam, vê, tá trabalhando, tá se esforçando. Vamos ajudar, Tem vamos igreja abençoar. que já tava de pé há anos e fechou, cara. É. Aí, uma coisa, a igreja tá aberta, o irmão passa, vê você trabalhando, vai te animar. Mas como é que tu vai mostrar trabalho se não pode abrir a igreja, irmão? E a igreja recém-aberta. Recém-aberta, sem membros, só eu, a Thaís e a Michele. Aí eu peguei e disse assim, Thaís, só tem um detalhe. Não pode abrir, eu vou fazer na rua. Aí, pastorzinho, eu comecei a fazer tudo na rua. Todo domingo lá no meio da rua. Quando abriu a igreja, lá vem um senhor, o seu Luiz Galdino, tá lá na igreja. Assim, vai ter culto hoje, pastor? Vai, irmão, primeiro culto, você chega a se emociona. Vai, irmão. A Michele, meu filho assim, pai, tem gente, pai. Aí o seu Luiz Galdino participou do culto e tal. Aí quando foi no final do culto, assim, e aí, seu Galdino, como é que o senhor soube da igreja? Eu tava assim, pastor, a pandemia toda, eu estava ouvindo o senhor pregar lá de casa. Glória a Deus. E eu disse, quando abrir a igreja, eu vou lá. Aleluia. Deus é fiel, né, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, pois é. Então são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Faz diferença. Eu falo pequenas, mas não é diferença. Não, entendi. Cara, isso é sinal de Deus. Sinal. É Deus, tipo, tem hora que a gente tá tão assim, eu mesmo na minha realidade, Deus faz coisas assim que. E Deus fala sempre com o pastor, né, daquela forma extraordinária, uma bola de fogo. É uma luz que desce. Uma luz, um mancho com as asas bem grandes, né? E tal. São pequenas ocasiões. É fazer o que precisa ser feito. Mostrando aqui, ó, é uma aprovação dele. Deixa eu te contar essa aqui que é engraçada. Olha que interessante, pastor. Eu ganhei de um amigo meu, Josiel, até louvar a Deus pela sua vida. Eu ganhei do Josiel. Interessante outra coisa aqui. Quando a gente começou a falar que ia divulgar, que ia abrir igreja, 70% dos que nos ajudaram, interessante é isso. E eu digo financeiramente, para doar uma cadeira, e a bateria que a gente ganhou, são pessoas que não são da igreja. Olha que benção. Amigos meus, clientes da barbearia, pastor Júnior. Mas olha que interessante, Edivaldo. Jesus, ele mandou para nós, através da vida do Josiel, uma bateria. A primeira alma que Jesus resgatou lá na igreja é baterista. Aí, quando foi agora recente, por isso que eu quero contar isso, foi recente, eu disse assim, irmãos, culto de quarta-feira é tão bom. Por quê? Porque quarta-feira o Diego, que é meu vizinho, ele vai lá tocar. Mas no domingo não tem som. E a gente sabe, pastor, que instrumento faz toda uma diferença. E no domingo, não é a mesma coisa. Era o playback, a minha esposa canta bem, graças a Deus, e se anima com isso. Mas é bom você fazer um violãozinho, faz um barulhinho. Eu gosto de pular, eu gosto de sacudir meu negócio, né? Se alegrar. Aí eu peguei e disse assim, irmão, cheguei para os irmãos, preciso comprar um violão, irmão. Comprar um violão, não sei tocar não, mas a gente desenrola aqui alguma coisa. Quando foi na quarta-feira, retrasado, não sei nem como é que fala, eu cheguei para os irmãos, vou comprar um violão. Aí a gente conversando, mas irmão, o aluguel já está tão... Não, mas tem que comprar, é necessidade. Aí eu meti as caras endoidei para comprar o violão, e comprei o violão. Comprei o violão, trouxe o violão na quarta-feira, Erivaldo. Quando foi na outra quarta, Jesus mandou o tocador. Então, se você tomar atitude, meu irmão, no seu sonho, no seu objetivo, o Senhor vai concretizar, mas você precisa dar o primeiro passo e acreditar. Se você não acreditar, ninguém acredita. Pastor, compre cadeiras. Não tem gente, compra cadeira, chapa. Arrocha, pega um cartão aí de alguém aí bombado, compra cadeira. Deus Se você não for o primeiro a acreditar, meu irmão, Deus não vai fazer nada. Deus espera uma atitude de fé. Na Bíblia, quando fala lá em... Os escritores hebreus falam sobre fé, você vê que a palavra fé, cara, ela tá sempre vinculada a um verbo de ação. Pela fé, Enoque andou com Deus. Pela fé, Abraão sacrificou Isaac, né? Tipo, é atitude, irmão. Então, eu faço isso aqui também, João.
tinha baixista, eu comprei baixo, fazia, negociava com baixo. Não Tem que ter, mano. E a Tem que ter gente se coragem. vira. E Deus vai mandando. É exatamente dessa forma. Então, pergunta lá, vai, Isaac. Faz aquela, Isaac. O amor está no ar. Faz a pergunta. Ei. Vou falar sobre namoro, mentira. Não sei o que tu quer. Pastor João, para nós jovens, quando nós devemos se comportar na área de evangelista, como pregar e também como louvar? Pessoas que louvam jovens, quando nós devemos se comportar diante de um altar ou então nas pessoas lá de fora, como nós devemos se comportar, nós jovens? Legal. Eu respeito muito a questão da adoração e do louvor. Por quê? Quando a gente vai ver na Bíblia, a gente percebe, pastor Júnior, e eu tenho essa visão, Erivaldo, que quando você está louvando, pastor Júnior, é como se o céu, Deus estivesse dizendo assim: para aqui em cima, que eu vou ouvir lá embaixo. Dá para entender o que eu quero dizer? Porque os levitas eram responsáveis para... E isso que eu acho que os levitas, pastor Júnior, precisam entender, viu, Isaac? Eu acho que isso que está faltando nos cantores hoje, nos levitas hoje, é ele entender que ele tem que se preocupar sim, fazer com que ele consiga levar a igreja à adoração a Deus. Porque essa era a responsabilidade dos levitas. Era eles adorar a Deus de uma maneira tão impactante que as pessoas sentissem vontade de adorar a Deus junto com eles. Então, os levitas cantavam não é porque estavam preocupados se a voz era bonita. Não, ele está querendo saber se ele estava conseguindo trazer o resultado da vida. Porque a adoração é um estilo de vida. Você não adora a Deus quando você está com o microfone, com o violão, batendo. Não, a adoração é um estilo de vida. Eu sempre digo, a igreja, ela só é o resumo do que você já é. Se você é um adorador, então na hora de adorar você vai conseguir ser. Eu sou barbeiro, mas agora eu não estou cortando cabelo. Mas bota uma máquina na minha mão que eu vou cortar teu cabelo. Então não preciso te mostrar e ficar dizendo, eu sou barbeiro. Não preciso, porque eu já sei da minha função. E na hora da minha função eu executo ela. Então, ou seja, o primeiro passo para você que é levita, se preocupe sim, fazer com que a igreja adore a Deus, mas por que você está adorando? Porque, pastor Júnior, quando eu olho para o senhor e vejo o senhor adorando a Deus, eu percebo que o senhor está adorando. E pela forma que o senhor adora, eu digo assim, eu vou adorar a Deus também. Então, a forma que os levitas precisam se comportar, eu acredito que de hoje é isso. É entender a importância do ser levita. Você não é levita porque tem uma voz bonita ou simplesmente porque você canta bem, entende de uma nota, disso aqui. Não. Você é levita porque Deus te chamou e te colocou a responsabilidade de fazer com que a igreja dele, naquele momento, o adore através da sua vida. Como foi que tu conheceu a Thaís? Rapaz. Foi esse esquema de relacionamento? Conheci a Thaís no dia 9 de setembro de 2007, em Maracanã. Chora, no dia do batismo data, dela. Viu, no dia do batismo dela, das águas. Ela foi para a Nova Vida, eu apareci. Varão, eu tinha acabado de vir de São Paulo e a minha irmã disse assim, João, eu vou pregar lá no Maracanã, numa convenção. E, não, na verdade o esposo dela ia pregar na convenção. E assim, bora, minha irmã, bora lá comigo. Aí eu fui, beleza. Aí quando chegou lá, disse assim, meu irmão, tal. Aí me botaram para cantar. E eu cantei o hino do Kleber Lucas. Deus cuida de mim. Aquela lá. E no que eu fui cantar, a Thaís olhou pra mim e disse assim a ele, coitadinho, não orou muito, né? Aí a gente se conheceu nesse dia, no dia 9 de setembro. Aí, nessa brincadeira, terminou o batismo. Ela pegou o Mauro, que era amigo dela, né? Disse assim, Mauro, convida aquele jovem pra igreja, pra pregar lá na igreja. Aí o Mauro pegou meu telefone. Ela foi lá, pegou meu telefone com o Mauro. E começamos falar sobre vir cantar e pregar, e daí começou a amizade. E quando foi no dia 20 de julho de 2008, a gente começou a namorar. E pra glória de Deus também, há 12 anos casados, pra glória de Jesus. E sou apaixonado até hoje. Ela viu? tá assistindo aí, ó. Tá sim. Eita. Sim, cara, eu tenho uma galera que tem essa curiosidade. Presente aqui conosco, e aí, né, assistindo. Tá assim, ele se trouxe o Isaac ali. João, conselho que tu daria, cara?
Pra galera que quer encontrar, né, o seu, vou falar na linguagem que a gente brinca muito aqui, né, o seu missionário e a sua missionária. O conselho que eu dou é, primeiro, esteja totalmente consciente do que você é e do que você quer. Boa, cara. Se você estiver bem consigo mesmo, você pode ter certeza que as pessoas, você se tornará atraente. Repete isso aí, cara, de novo. Se você estiver bem consigo mesmo e consciente do que você quer, você se torna atraente. Por quê? Vou explicar. Tu já viu aquele cara que é bonito, tem o cabelozinho legal, forte, todo no estilo, mas quando abre a boca ninguém quer ficar perto dele? Só fala besteira, né? Só fala besteira, não tem conteúdo. Então percebe que aquele assim, não, ele é bonitinho, mas não dá. Então, primeira coisa, seja consciente do que você é e do que você quer. Seja feliz, primeiramente. Você está feliz? Está feliz com você? Porque se você estiver feliz com você, vai transbordar. Não tem como eu fazer alguém feliz se eu não estou feliz, porque eu só entrego aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, como é que eu vou entregar? Segundo, né? Primeiro é isso, seja consciente. Segundo, use de estratégia, né? Tem que ser estratégia. Agora, Brasil. Tem que ter estratégia. É porque tem gente que é, irmão, sinceridade. Os homens, Deus vai mandar a homens, mulher cair no teu braço aqui, ó. os homens de hoje em dia, jovem, você que está me ouvindo, os homens de hoje em dia é muito mole. É mole. Cabra mole mesmo. Às vezes vai para a igreja, tem um bocado de jovens da igreja, jovens que estão ali para buscar o Senhor. Aí o cara fica moscando. Não, primeiramente, não, tô orando. Irmão, ore, mas toma atitude também. Mas observa a jovem. Olha o que ela quer, quais são os propósitos dela, quais são os objetivos dela, o que ela pensa da vida, o que ela pensa de Deus, o que ela pensa do ministério. As ideias se batem, tá legal as ideias, se bateu as ideias, beleza. Então, meu irmão, vai pra cima. Ore, irmão, vamos orar, mas vamos conversar. Vamos orar, mas vamos dar um passeio, vamos pro shopping, vamos tomar um sorvete, vamos conversar. Porque, sinceridade, eu louvo a Deus. Tem casal que é através da revelação, né? Parabéns pra você, né? Tem gente que é assim, né? Não, Deus revelou que era ela e usou o profeta. Glória a Deus pela sua vida. Parabéns. Eu e a Thaís não foi assim, não. Eu não recebi nenhuma profecia. Se a Thaís é tua, tu é dela. Não. A gente se olhou, gostou. Chegou lá e disse, é isso que eu digo de mim mesmo, Thaís. Pronto. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, fui na casa dela, percebi que ela era uma boa filha, percebi que ela respeitava os pais dela, era alguém que era dedicada, trabalhava em casa, cuidava da casa. Eu pensei, se ela cuida da casa dela, ela vai cuidar de mim. Aí um camarada desse, a jovem, não faz nada em casa, a jovem não tem projeto de vida, não tem projeto de futuro, não é envolvida na obra, não é envolvida no ministério. Aí o cara quer se entrelaçar com uma mulher dessa, meu irmão, você vai quebrar sua cara, meu irmão. Então, uma dica que eu te dou, a pessoa que vai ficar contigo, não é duas carnes? Então ela tem que, no mínimo, ter os mesmos propósitos que você tem. Se não tem os mesmos propósitos, ela tem que pelo menos se encantar com os seus. Se ela se encantar com os seus e acreditar nos seus, vai pra cima. Mas, irmão, deixa de ser mole, irmão. Se tá ruim de chaveco, lê Cantares pra tu aprender. Ei, e os caras que ficam assim atirando pra tudo que é lado, tiroteio? O cara não tem um propósito. Até na relação pra buscar, né, a companhia. Ter propósito, né, varão? Porque tem gente aí que fica atirando, ó. Ela aqui, aí depois, não, ela aqui não, aqui não deu certo, vou aqui. Como é que tu vê isso aí, João? É como eu lhe disse, quem atira para todo lado, quem vai jogando para todo lado, tá procurando todo lado, cada um ele joga, ele quer alguém, é porque ele não se encontrou. Porque quando você sabe quem você é, Isaac, calma aí, quem é o João? Eu sou assim, 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 assim. O que é que eu quero? Eu quero isso, quero aquilo outro. Calma aí, eu tenho um Deus? Tenho. Então eu quero o melhor para mim. Ei, fulana, tu gosta disso? Não. Tu gosta de pregar? Não. Gosta de cantar? Não. Gosta da obra? Não gosto? Não. Não, você não é para mim não. Deus tem coisa melhor para mim. Porque beleza um dia acaba, meu irmão. Mas também não vai escolher gente feia não. Mas beleza também acaba. Então, primeiro, se você tá tirando para todo... Jovem, eu te dar uma dica aqui. Se o camarada tá tirando para todo lado, é o primeiro sinal que ele não sabe quem ele é. E se ele não sabe quem ele é, se tu se envolver com ele, tu vai perder tua identidade. Vai estar dois cegos. Só vai se sujar. Meu Deus. Então, irmão, beleza não é tudo. Graças a Deus, porque se fosse, eu tá aqui não. Cata aí. Nessa força, vai nessa força, Isaac. Vai que é tua, varão.
Tem a última pergunta aí? Pra nós. Eita, ele correu agora, ó, falou de relacionamento. Ele Falou correu. de relacionamento. Eita. Tá chovendo. Rapaz, eita, aprendi algumas coisas aí, viu? Eu ponho em prática aí algumas coisas, né? Estamos precisando. Pastor João, o senhor tem falado muito, né, a respeito da visão da sua igreja, né, tudo, né? E como é lidar, né, com as críticas em relação a isso? Porque a metodologia que o senhor usa, com certeza, é um pouco diferente do ministério que o senhor estava anteriormente, né? Como o senhor lidar com essas críticas de algumas pessoas, eu vou dizer assim, de alguns irmãos ou pastores que têm a mente fechada para isso, sabe? Para esse tipo de metodologia que o senhor está adotando na sua igreja, e várias outras igrejas que estão começando agora estão adotando, né? Como tira o nosso ministério também, o Ministério Céu na Terra, a gente tem uma nova pegada, o pastor Júnior implantou uma nova pegada aqui abençoada, né? Uma nova metodologia de trabalho. E como é que o senhor está lidando com essas críticas? E para encerrar, durante a sua caminhada toda, né? Quantas vezes o senhor pensou em parar e desistir da caminhada? Parar, muitas. Quase todo dia. Não, tô brincando. Mas muitas. Muitas. Acho que todo grande sonhador passa por isso. No dia que você acordar, e eu acho que isso é até interessante que eu falar, no dia que você acordar e não duvidar do seu projeto, tem alguma coisa errada, porque a dúvida te faz pensar e te faz descobrir coisas novas que pode melhorar nele. Então acho que faz parte isso. Relacionado, Erivaldo, às críticas da nova forma, novo estilo, né? Agora eu tô de barba. Mas isso tem um negócio interessante. A primeira igreja que eu conheci, que eu entrei, que eu confessei a Cristo, foi uma igreja chamada Igreja de Jerusalém, em São Paulo. E naquela época tinha esse nome Igreja Livre. Não sei se vocês tinham essa expressão, né? Não, aquela igreja tradicional, aquela igreja livre. Tinha isso, né? Igreja livre, isso. Igreja tradicional, mais fechada. E Jerusalém era uma igreja livre. Então, o pastor lá era todo descoladão, tal. O pastor era todo jovenzão, tal. E eu gostei daquilo, eu peguei aquilo. E eu costumo dizer que daquela igreja eu me apaixonei pela adoração, estilo de música, louvor, a forma que eles adoram. E da Assembleia eu peguei esse fogo, o Pentecoste, o avivamento, esse fogo. Então eu sempre fui esses dois. Eu sempre me apaixonei pela Batista, pelo estilo de adoração, pelo estilo de louvor, pelo estilo de pequenos grupos, o estilo de trabalho, forma de liderar, olhar para as pessoas aquilo que elas têm, não aquilo que elas vestem. Então quando eu comecei a pegar isso aí, eu me apaixonei pela Igreja Batista disso. E a Assembleia, a história, o fervor, o calor, o avivamento, isso também me atraiu. Entretanto, Erivaldo, eu costumo dizer uma coisa: quem critica no sentido de te abater, primeiramente você pode ter certeza que eu não dou ouvido. Eu sou um camarada totalmente aberto à crítica. Boa! Quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum de dizer que errei, de pedir perdão, de pedir desculpa. Não tenho problema com isso. E nem tampouco dizer que falhei, não tenho problema. Nossa. E nem tenho medo de dizer vou desistir, também não tenho. Porque tem coisas na vida que você tem que desistir mesmo. Tem coisas que você percebe que não vai dar certo, tem que desistir. Então não tenho medo disso, entendeu? Mas quando são críticas construtivas que pode construir, o que é que eu faço? Eu pego a parte boa, guardo para mim, aqui não serve, a gente deixa de canto. Beleza. Mas como é que eu vejo isso? A partir do momento, Erivaldo, que a pessoa ela se posiciona para criticar, primeiro ela não se entendeu. Eu costumo dizer isso. Porque quem se entende sabe respeitar o outro. E a maior prova disso está aqui testemunha, pastor Fabíola e outros pastores amigos meus. Quando eu vou pregar nas assembleias, eu vou como, pastor Júnior? Gravata. Formal, né? Paletó. Lá na igreja, como é que eu prego? Blusa, gola, polo, à vontade, sem gravata. Pastor João, você não está sendo das pessoas? Não, estou respeitando. Então, o que eu sempre digo, respeite as pessoas e os lugares que elas estão. Se você está na assembleia, respeite o costume que está na assembleia. Todo lugar tem um protocolo, né? Justamente respeite. Ah, na igreja não bate palma, então não bata palma. Ah, na igreja bate, pois bata.
Então respeite o local que você está. Se eu for para a Assembleia, pastor, você pode ter certeza, eu vou de gravata, vou de paletó, vou honrar o pastor que está lá, vou respeitar o pastor que está lá, porque jamais eu vou fazer com que o meu amigo se constranja por algo que eu fale no púlpito. Eu acho que a itinerância te ajudou muito nesse aspecto. Ajudou, né, também. ajudou demais, ajudou. Então, o pastor ele sofre para doutrinar a igreja. O senhor sabe disso, a gente sofre para doutrinar, para ensinar. Aí de repente chega um pregador itinerante de um lado e chega pregando totalmente aquilo que você está tentando ensinar. Então é errado. Como é que é esse critério para levar pregador lá? Como é que tu enxerga isso? Hoje eu A tenho tua mais escolha, cuidado. tu é seletivo? Como é que funciona isso? Pastor Júnior, Quem tu hoje eu leva? tô sendo. Hoje eu estou sendo seletivo. Qual o teu critério, pastor? Primeiro, tem que ter vida com Deus, testemunho, boas referências e muitas vezes vontade. Vontade de quê? Porque às vezes a pessoa não tem um conhecimento, mas tem uma vontade. Então vale a pena você dar um voto de confiança. Massa, cara. Né? Mas claro, antes o instruindo, tem que instruir. E eu acredito que a gente tem que ser muito cuidadoso nessa questão, porque às vezes o que você passa um ano construindo, por uma pregação pode ser destruída, uma dúvida. Então, eu acho que o que nós pastores temos que pensar quando vai convidar alguém é analisar se essa pessoa que está sendo convidada, as ideias batem com a sua. Porque se bater com a sua, você já tem pelo menos 80% de tranquilidade aí no que ela vai pregar. Agora, se você percebe que a pessoa não tem nem convicção do que ela é, então não chame. Caramba. Entendeu? Então não chame. Por quê? Porque ela pode destruir o trabalho que você está tentando fazer há anos. Então eu acho que nós pastores temos que ter o cuidado de quem coloca no púlpito, porque você está alimentando. Você está alimentando, você está lá. A gente sabe, para dar uma doutrina, você estuda, você procura, você ora, você se consagra, você pesquisa, né? Para dar um bom alimento, aí de repente vem alguém trazer uma comida estragada, rapaz, vai dar uma dor de barriga, e para dar dor de barriga, irmão, você vai ter que dar soro, vai ter que trazer remédio, vai ter que ter tempo, vai dar febre, até solucionar, dá problema. Então a gente tem que ter muito... Tem filho doente dando trabalho em casa, né? Tem filho doente dando trabalho em casa, então a gente tem que ter muito cuidado. Então acho que um dos critérios é esse daí hoje. Como pastor local agora, a gente tem uma visão de 360 graus. Um obreiro, um irmão, ele tem uma visão assim... minguante de uma área, de um lugar, de uma determinada situação. Ele tem a versão dele ou a versão de alguém que trouxe para ele, de terceiros. Mas o pastor tem aquela visão de 360 graus. Por exemplo, alguém traz uma proposta para tu, uma sugestão para você que é pastor lá, e aquela sugestão vai sanar, vai ajudar numa área. Só que vai ter áreas comprometidas. E a gente já tem aquela visão geral, como quem está em cima do monte olhando para toda aquela cidade, e você vai lá e sabe que precisa ser feito. Você não exclui a sugestão, mas você quer vincular aquilo, você quer trazer aquilo, você quer usar aquilo para benefício do todo. E como é ensinar, João, quem não quer aprender? Eu não sei se você já se deparou com essa experiência, mas você vai passar por isso, ou já passou, dirigindo igreja, mas assim, como é para tu? Como é que tu enxerga isso? Ensinar quem não quer aprender. Como é que tu vê isso? É um desafio. Como é que tu faz? Isso é um grande desafio de liderança. É um grande desafio. Como o senhor bem falou, o pastor ele vê o todo. Ele vê o todo. E eu até faço isso menção, e vou chegar nessa pergunta. Já parou para analisar o quão é difícil, o quanto é difícil o pastor dar uma doutrina? Por quê? Pensa comigo. O pastor visita o irmão de manhã, porque o irmão precisa de uma visita, o pastor vai visitar ele. Chega lá, o irmão está brigando com o filho, ou brigou com a esposa, ou então o irmão caiu em pecado, fez algo que não devia, beleza. O pastor foi visitar, deu a palavra de ânimo, aí o irmão vem para o culto à noite, e o pastor vai pregar. O pastor não está mais nem lembrando do irmão, não está mais nem lembrando do problema. Aí o pastor começa a pregar: irmão, vamos unir as famílias, vamos respeitar uns aos outros. O que é que o irmão vai pensar? O pastor foi lá na minha casa, agora está soltando piada para mim em cima do altar. Não é piada, irmão, é a pregação. Então percebe que não foi tua intenção, você está pregando a palavra, mas quem te observou só pensou que você estava falando aquilo direcionado para ele, mas na verdade você não está pensando nele, você está pensando no todo. É daí que eu puxo essa ideia. Quando a pessoa ela vem com essa ideia: pastor, bora fazer isso, bora pintar a igreja disso. O desafio do pastor de poldar aquela ideia para que você não despreze a ideia do outro e consiga atingir aquelas pessoas que estão ali, para mim acredito que é o maior desafio da liderança.
é você pegar a proposta do outro, e muitas vezes você tem que aprender, como é que eu posso falar? Às vezes é de até dizer não, porque nós temos o medo de dizer não. A gente tem o medo de dizer não, se eu disser não, irmão, vai sair da igreja. Se eu dizer não, irmão, não vai desanimar. E muitas vezes, pastor Júnior, a gente precisa dizer o não. Então, mas isso recorre com o tempo. Então, eu tinha um problema comigo. Eu demorei muito para aprender a dizer o não. Não, irmão, não dá. Não, irmão, isso aqui não. Ou então, não agora. Então, é um grande desafio. E relacionado a ensinar quem não quer aprender, eu acho que a maior maneira de você ensinar a quem não é aprender é você se calando. Interessante, vou dizer. Por quê? Porque quando você se cala, você faz o outro querer te questionar. Porque pensa comigo, se tu vem para conversar comigo e tu já vem naquela ideia, ele é o pastor da igreja, ele é meu líder, ele vai me exortar, ele vai me ensinar, ele vai falar alguma coisa relacionada ao meu problema, e a pessoa vem e tu não fala, ela vai ficar pensando o quê? Ele está olhando para mim não, ele está me desprezando. Isso vai gerar na pessoa uma dúvida e vai fazer com que ela te pergunte: o que é que o senhor acha? Porque eu sempre digo isso, a maior maneira de você evangelizar alguém é quando a pessoa se interessa em te perguntar algo, porque quem pergunta é porque quer saber, e se está perguntando quer resposta. Então eu levo isso para a minha vida hoje. Quem não quer aprender, eu não ensino, eu me calo. Só que eu só falo na hora que tem que falar. Eu dou tempo para ela, porque às vezes, pastor Júnior, você se desgasta. Você se desgasta. Então, irmão, não quebre a cabeça por quem não quer aprender. Perde cabelo mais cedo, Foque vive com crise. nos que querem. Eu vou contar só um negócio aqui, uma experiência que eu passei. Eu pastoreei uma igreja, que nessa igreja, a gente tem que até ter cuidado da forma que fala. Eu pastoreei essa igreja e eu percebi que tinha um grupo de pessoas que eles eram como se fosse o que dominava a igreja. Até porque só tinha essas pessoas. E eu percebi que se eu ficasse só ali, ouvindo tudo, a igreja não ia expandir. Então eu tive que criar um desafio. Qual? Esquecer o grupo, ficar sozinho na praia e procurar outros. Então tem hora que você tem que fazer isso. Se você tem 10 que não quer aprender, mas tem um que quer, foque nele. É para pregar, bote ele. É para cantar, coloque ele. É para andar, ande com ele. Porque através dele talvez as pessoas não vão te ouvir, mas elas vão aprender quando vê o outro. Então o seu ensinamento ele vai ter mais base pelo outro estar colocando em prática do que as suas falas. Porque às vezes quem não quer aprender, ele se preocupa com aquilo que tu fala. Mas a forma que às vezes aquela pessoa não está conseguindo aprender, porque ela está ouvindo. E tem gente que só aprende vendo e não ouvindo. Verdade. Então Jesus quando está ensinando, está falando aquela passagem da pescaria, percebe que Jesus manda afastar o barco da praia. E é interessante que quando Jesus afasta o barco da praia, quem está na praia consegue ouvir o que a multidão está falando aqui, porque está todo mundo junto na praia, percebe? Mas quem está lá no barco ouvindo Jesus, só está ouvindo Jesus e não está conseguindo ouvir, Erivaldo, o que a multidão está falando. Por quê? Porque o barco está longe da praia. Então enquanto Jesus está ensinando, Pedro está sentado ouvindo Jesus falando e não está ouvindo o que a multidão está dizendo. E Pedro não queria aprender. Pedro não queria, porque ele passou a noite pescando e nada apanhou. Aí ele está ouvindo Jesus pregando a mensagem todinha. Imagina se Pedro tivesse ficado na praia. Pedro tinha ido embora, irmão. Mas Jesus, não, Pedro, afasta, porque eu não quero que você não escute o que eles estão dizendo. Eu quero que você apenas me escute, porque tu não quer aprender. Mas depois de tu ouvir a mensagem, só eu e você, joga a rede. Então Pedro só entendeu a mensagem porque ele estava longe. Então, ou seja, muitas vezes é necessário fazer isso. Esquecer a multidão e focar só em quem quer. Isso aí veio agora, vai ser desceu agora, vai sair, Verivaldo. Foi agora. Forte, o cara. Deus é fiel. Forte. Vou fazer a última pergunta pra gente. Então é o seguinte, a última pergunta, estou curioso essa. E você vai deixar uma palavra pro pessoal. Uma reflexão aí e orar em seguida pelo nosso público. Eu já quero agradecer, meu amigo, pela tua participação. Massa.
Muito Mas bom. eu tô nervoso, Tá sabe? gostoso o cara aqui, ó. É legal. Bem natural, né, e tal. João, qual é o teu sonho? Eita. Sonho. O sonho do João hoje é conseguir cumprir o propósito, deixar um legado para minha filha, para que ela olhe para mim um dia que eu partir, se Jesus não voltar, mas ela olhar para mim e dizer assim, eu tive um pai que ele conseguiu viver o propósito de Deus. Eu não estou preocupado se daqui a alguns anos a igreja Sempre Church ela vai ter 1000 membros, 100 pessoas. Não estou preocupado com isso. Eu me preocupo se eu vou conseguir seguir o propósito. Porque talvez, pastor Júnior, eu queira 10.000 pessoas na igreja, mas talvez essas 10.000 pessoas podem desviar a mim do propósito. Pode fazer com que eu me desvie do propósito. Eu cresça o meu ego e eu acabe me desviando. Possa ser que 10 pessoas na igreja consigam me manter ali naquele propósito e continuar sendo o João que quer fazer a vontade de Deus. Talvez eu pregue para pessoas que nunca seguirão a igreja que eu faço parte. Irão para outros lugares, mas estarão no reino. Então, meu maior sonho hoje, como pessoa, primeiramente, é seguir o propósito de Deus. Sair um pouco da espiritualidade. Me formar em psicologia. Agora falando de materialismo, claro. Fazer com que a igreja Sempre Church cresça. Vocês entenderam a diferença, né? Cresça. Eu gosto de praticidade. Tu falou, né? Do propósito espiritual. Propósito espiritual. E agora... Um dos sonhos é a Sempre Church ter o lugar próprio, né? Dos sonhos. E ser um psicólogo é um sonho que eu tenho. E eu acho que esse é o maior sonho que eu mais desejo. Mais desejo. E é o que eu mais oro. É eu conseguir, pastor, terminar os meus dias ao lado da minha esposa. Nós velhinhos, olhando para trás, olhando para Michele, um sorriso talvez banguelo, mas dizendo assim, conseguimos. Conseguimos cumprir o que Deus quis para nós. A gente pode... E eu aprendi isso com o Cláudio Duarte. A vida não vai me levar a nada. Porque tudo que tinha para viver na terra, sobre a vontade de Deus, eu vivi. Então, meu maior medo é não conseguir viver o que Deus tem para mim. É o meu maior medo. Show, cara. Show. Então, tu vai ficar de pé, João. Vai deixar uma palavra pro pessoal. Você vai dar o zoom nele. Em seguida, você vai orar pelo nosso público, pelas pessoas. E eu já quero agradecer a cada um de vocês por estarem conosco. Fica nervoso, né? Pronto? Pode? Amém? Pode, pastor Gil? Pode? Pronto. Meus irmãos, para finalizar, a mensagem que eu deixo para você hoje é: acredite naquilo que Deus colocou no seu coração. Acredite no propósito que o Senhor te chamou. Acredite na sua chamada. Tome a decisão. Josué, a Bíblia diz que ele chega diante do povo e diz assim: eu não sei qual é a decisão de vocês. Se vos parece mal servir ao Senhor ou aos outros deuses, eu não sei. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué dizia isso, ele primeiro estava mostrando maturidade, estava mostrando convicção do propósito que ele tinha com Deus, estava mostrando a importância do sacerdócio no lar e chamando a responsabilidade para si, dizendo: ei, eu tenho consciência da minha vida com Deus, do meu relacionamento com Deus, e determino que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você que tem um projeto de vida, você que tem um sonho, você que é pai, você que é esposo, posicione-se dentro do seu lar. Você que tem um sonho, acredite nele, porque ninguém é obrigado a acreditar nos sonhos que Deus colocou nas suas mãos. Se Deus colocou em você, é porque Ele sabia que só você acreditaria e só você é capaz de viver aquilo que Ele tem para viver, que Ele tem para trazer através da sua vida. Então, respira fundo, olha para o alvo, observa que as ondas podem até bater no teu barco,
A tempestade pode até estar bravia, mas lá no meio tem alguém que está vindo caminhando e está dizendo: se acalma, porque quem mandou ir para o outro lado fui eu. Para ir para o outro lado você precisa ter coragem. Coragem de saber que você vai entrar num mar que não tem estabilidade. Vai ter tempestade, vai ter onda, você vai passar noites acordadas, você vai chorar tanto que muitas vezes você não vai saber o que é chuva, o que é lágrima. Mas o que você precisa entender é: você tem um propósito, você tem uma voz, e você tem uma direção dele dizendo: vai para o outro lado, porque lá do outro lado eu tenho coisas novas para você. Não desista do propósito. Por mais que amigos que se digam amigos virem as costas para você, por mais que pessoas que dizem assim: olha, eu estou contigo, eu te apoio, vamos junto, essas também podem te abandonar. Mas quem te chamou está dizendo: eu posso até ficar calado, mas eu não saí daqui do teu lado. Você pode até não estar me vendo no meio dessa tempestade, mas eu estou caminhando na tua direção. O teu barco pode até parecer que está perdido, mas você está indo para o outro lado, porque foi eu que te direcionei. Não desista. Não desista dos seus sonhos, porque por mais difícil que pareça, tudo se cumprirá no tempo de Deus. Senhor, quem está me ouvindo é alguém que está com o coração quebrantado. Talvez alguém que já desistiu dos sonhos, da caminhada. Talvez alguém, Senhor, que já parou de sonhar porque já projetou e não deu certo. Porque talvez está dizendo: por que eu tomei essa atitude? Olha o que agora me veio. Talvez tem gente que está dizendo: mas eu já tomei atitude e nada aconteceu ainda. Mas a semente está gerando lá embaixo, ainda que ninguém consiga ver sobre a superfície, mas ela está criando raízes. E eu sei que uma hora dessas vai aparecer os frutos. Senhor, que o Senhor venha dar força, nos dar coragem, que o Senhor venha nos dar força para permanecermos no propósito, para não olharmos para trás, para não desistirmos da chamada e entender o que o Senhor quer de nossas vidas. Nos ajuda a entender a hora do não, nos ajuda a entender a hora que o Senhor vai chegar e vai dizer: olha, eu não vou te dar isso. E precisamos entender essa hora, e nos dá coragem para dizer: eu preciso parar, eu preciso continuar, eu preciso pensar no que eu estou fazendo. E nos dá, Senhor, direção, para que a gente nunca venha perder e nem sair dos propósitos que o Senhor colocou no nosso coração. Nos dá força na fraqueza, nos dá ânimo na hora da tristeza, mas acima de tudo, nunca permita que saiamos do centro da tua vontade, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Obrigado, pastor Júnior. Deus abençoe o senhor, ama a sua vida, respeite o seu ministério e tenha um carinho enorme por você. Deus abençoe, em nome de Jesus.